Ao domingo viajamos até ao espaço, numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristina. Hoje vamos perceber porque é que temos dívidas de gratidão para com a Lua e vamos descobrir que há neve em Plutão. É verdade. Vamos começar então pela Lua. Vamos, se calhar, olhar com maior carinho precisamente para o nosso satélite natural e à custa de um estudo que é assinado por cientistas também da NASA e que olham para a infância da Terra e da Lua. E porquê é que isso é interessante? Olha, porque os primeiros tempos da Terra foram absolutamente insuportáveis. Se nós vivêssemos o início da formação da Terra, isto iria durar muito pouco para nós, porque estamos a falar de, olha, há 4,5 mil milhões de anos houve um objeto, segundo diz a teoria mais dominante, houve um objeto também de Marte que chocou com a Terra, um corpo chamado Teia que chocou com a Terra. Os detritos desse choque deu origem à Lua como nós a conhecemos. E pouco tempo depois, há 4 mil milhões de anos, deu-se aquilo também que muitos cientistas chamam de o bombardeamento pesado tardio. Ou seja, houve uma altura, mesmo nesse início, em que asteroides e cometas chocavam com muita frequência nos planetas interiores do nosso sistema solar. E ainda por cima, para acentuar o drama destes primeiros tempos, nós tínhamos um jovem Sol, muitíssimo irrequieto em termos energéticos, com grandes tempestades solares, com grandes erupções solares que banhavam também o nosso planeta. E esta ilustração mostra aquilo que era o nosso escudo protetor, a magnetosfera, o campo magnético do nosso planeta, que é gerado por um dínamo. No seu interior temos um núcleo de ferro fundido que gira à volta do núcleo, portanto, em rotação, e que dá origem, no fundo, a este campo magnético. Mas alguns cientistas pensaram que, e continuam a pensar, que se calhar o campo magnético inicial da Terra provavelmente não seria forte o suficiente para proteger-nos de um Sol muito, muito irrequieto. Eis então que entra aqui uma super heroína. É que diz este estudo assinado por cientistas da NASA que, no início da formação da Terra e da Lua, a Terra e a Lua partilhavam, através dos polos, um campo magnético. Ou seja, o campo magnético da Lua, porque mesmo no início a Lua tinha um campo magnético, não tem já neste momento, porque o núcleo de ferro da Lua está estático, arrefeceu. Mas no início tinha um campo magnético. E diz este estudo que foi o efeito combinado do campo magnético da Terra mais o campo magnético da Lua que conseguiu proteger o nosso planeta e também, obviamente, a Lua das indisposições energéticas do nosso próprio Sol. E, portanto, quando hoje olhamos para a Lua, podemos olhar também, se calhar, com um bocadinho mais de carinho, porque se não fosse a presença, a existência da Lua e do seu campo magnético inicial em conjunto com o do nosso próprio planeta, dificilmente nós poderíamos, se calhar, ter a evolução do nosso planeta como nós o conhecemos. E diz também, este estudo vem dar também força a uma outra ideia, que é a seguinte: para além de partilharmos o mesmo campo magnético, houve também troca de atmosferas entre a Terra e a Lua. Porquê? Quando os astronautas da Apollo, na década de 60 e 70, foram à Lua, ao trazerem as rochas lunares à superfície, encontraram pedaços de azoto nessas rochas lunares. É muito estranho encontrar azoto na Lua. Podemos encontrar na Terra. E este estudo aponta para isso. Ou seja, houve uma partilha da atmosfera da Terra e da Lua e parte desse azoto que estava na atmosfera da Terra foi atraído também para a superfície da Lua. Portanto, dois resultados extraordinários que nos dizem que, de início, foi o campo magnético de ambos, da Terra e da Lua, que nos protegeu, até há cerca de 3,5 mil milhões de anos, e que depois houve troca de elementos da atmosfera entre a Terra e a Lua. E, portanto, a Lua é muito mais heroína, se calhar, do que aquilo que nós pensávamos, e devemos muito também estar aqui à própria existência da Lua. Falaste também muito bem em Plutão. Vamos dar um salto até ao outro lado, aos confins do Sistema Solar, só para dar realce a um estudo que está fundamentado em observações feitas pela New Horizons, a sonda da NASA que sobrevoou Plutão em 2015. Estamos a ver a zona de uma cordilheira montanhosa que existe em Plutão, perto da zona do equador de Plutão, e estamos a ver altitudes da ordem dos 2.500 a 3.500 metros de altitude, Cristiana, nestas montanhas. E o que é que a New Horizons encontrou no topo destas montanhas? Olha, uma espécie de neve, mas de metano.
Não é como na Terra, é neve de metano. Bom, como é que aparece neve no topo das nossas montanhas aqui na Terra? Nós temos uma temperatura à superfície que é mais quente do que no cimo das montanhas. A temperatura vem decrescendo à medida que nós vamos subindo na montanha. Todos nós temos essa experiência quando caminhamos a montanha. Portanto, o ar úmido começa a arrefecer, começa a condensar e dá origem à neve no topo das montanhas, como conhecemos. Em Plutão, isso é mais complicado, porque à medida que subimos em altitude na atmosfera de Plutão, a temperatura não desce, sobe. Logo aí é estranho. Mas, só para nós termos uma pequena ideia, o que é que isso quer dizer que a temperatura sobe à medida que vamos subindo em Plutão? É que à superfície do Plutão, Cristiana, nós temos a temperatura fresquinha de 233 graus negativos. No topo destas montanhas de Plutão, nós temos a temperatura de 173 graus negativos. Aqui acontece o contrário. Há metano na atmosfera de Plutão que, em vez que na Terra, que sobe uma encosta e dá origem à neve no topo das nossas montanhas, aqui não. Aqui o metano desce pelas encostas das montanhas de Plutão e à superfície dessas montanhas, no topo, aliás, dessas montanhas, temos um bocadinho de neve. Não é bem neve, é gelo. Gelo de metano. E para tu veres a qualidade destas imagens, terá provavelmente 1 milímetro de espessura este gelo de metano no topo das montanhas. Porquê é que isto é importante, este estudo, Cristiana? Porque mostra-nos que nós podemos ter paisagens parecidas na Terra e em Plutão, mas montanhas, ou melhor, paisagens que têm processos diferentes na sua construção. E se calhar nós aprendemos também isso. Olha, por exemplo, quando ouvimos falar da fosfina em Vênus, que alguns cientistas dizem que aquilo pode não ser um biomarcador, pode não ser sinal de vida, pode ser uma maneira diferente de termos fosfina em Vênus como nós não conhecemos na Terra. Será que existe? Será que estamos perante um caso semelhante do metano, da neve em Plutão? São sempre lições extraordinárias que nos dá o Sistema Solar. Miguel, e para além da Lua, os cientistas também suspeitam que o planeta Júpiter desempenhou um papel importante no desenvolvimento da vida da Terra. Quase uma espécie de guarda-costas. É mais um estudo baseado em simulações, um conjunto de cientistas alemães, que atirou para um computador, pediu a um computador para simular o que seria a vida de 1000 sistemas planetários. E disse que atirou para lá estrelas de diferentes massas, planetas de diferentes massas, de diferentes distâncias da sua estrela, e estavam particularmente interessados em 2 tipos de planetas, as superterras quentes e os Júpiteres frios. Ou seja, superterras, terras muito mais maciças do que a nossa própria e secas. O que é que quer dizer com secas? Com poucas quantidades de gelo ou de água. Olha, surpreendentemente, a Terra é seca. Apesar de termos à superfície 70% de água, quando olhamos para a massa total do nosso planeta, a água da Terra corresponde a 0,12%. 0,12%. Portanto, é um planeta seco. E o que diz esta simulação é o seguinte: é provável em cerca de 1/3 destes sistemas planetários nós temos uma Terra, ou uma superterra perto da estrela, e um Júpiter, tal como o Júpiter que nós os conhecemos. E Júpiter é importante naquela altura, àquela distância, porquê? Porque um Júpiter frio, ou seja, a distância que está o nosso Júpiter, protege a Terra de asteroides e cometas. A sua força gravitacional protege. O estudo diz que 1/3 desses sistemas planetários tem uma Terra ou uma superterra e um Júpiter. 1/3. Mas aquilo que nós observamos é um número muito inferior a isso. Este estudo diz-nos porquê, ou dá alguma pista. Diz que o segredo pode estar na massa. É quando os planetas nascem num disco muito maciço, se o disco inicial tiver pouca massa, só temos superterras e não temos gigantes gasosos. Mas se for de um tamanho intermédio, podemos ter Júpiteres e terras. Miguel, 40 segundos para apresentares os 3 livros. 3 livros de ciência que não foram escritos por cientistas, muito interessante, de Cristiana Figueres e Tom Rivette Carnac, O Futuro que Escolhemos, Como Sobreviver à Crise Climática, de Temas e Debates. Este é um livro escrito por políticos e diplomatas, a que aborda as questões políticas da luta para termos um planeta livre de alterações climáticas, com um subcapítulo interessantíssimo sobre a importância de distinguir ciência de pseudociência. Depois de Jamie Metzels, que é um especialista em novas tecnologias, Manipular Darwin, como a engenharia genética está a transformar o futuro da humanidade, da coleção Eu Amo Ciência, das edições do Desassossego, como é que a engenharia, até onde é que pode ir a engenharia genética dentro dos campos da própria ética humana. E depois de um professor de literatura, David Farrier,
e da Elsinore, pegadas em busca de fósseis futuros. A humanidade já alterou muitas paisagens da Terra. Quais são os fósseis que nós vamos deixar para futuros exploradores? Miguel, obrigada. Até ao próximo domingo. Fechamos a esta hora o Bom Dia Portugal, mas voltamos já a seguir à hora certa para atualizar a informação. Até já.